Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Estamos começando aqui pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista nesta segunda-feira, hoje já 19 do mês de outubro. Mês de outubro já partindo aí para o seu final, né? Final de ano está chegando, vai chegar muito rapidamente e a gente espera que com o final do ano, com o Papai Noel batendo o sininho, com as renas e tudo, traga para a gente um grande presente, que seria nada mais do que a vacina, né? Que todo mundo espera aí. Russa, chinesa, americana, seja de onde vier, que venha para salvar a humanidade, para nos tirar dessa pandemia que assola o mundo inteiro. Já falando aí em terceira onda de infecção, né? Mas a segunda, na Europa ou nos Estados Unidos, falam até em terceira onda. É um negócio maluco isso, não dá para entender. Mas esperamos que todos tenham tido um excelente final de semana, que tenham aproveitado bastante o sábado e o domingo para descansar, passear pouco, né? Passear hoje a gente faz aqueles passeios muito comedidos, né? Comigo hoje, com muito prazer, recebendo aqui advogado criminalista Joaquim Fernandes. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, Altair. Boa tarde, telespectadores do Ponto de Vista. A grande Cambará. A grande Cambará agradece. Grande Cambará, ao Marcos Santana, ao nosso diretor, o Francis Ford, que está ali atrás, e ao Flávio Jordão. Um prazer enorme estar com vocês aqui no programa de hoje. Também conosco hoje aqui o secretário de Governo, Flávio Jordão. Secretário, boa tarde, um prazer recebê-lo aqui, secretário. Boa tarde, Altair, boa tarde, Joaquim, Marco, todo mundo que está assistindo a gente. Prazer enorme aqui estar mais uma vez aqui no programa, mais uma vez dividindo bancada com o Joaquim. Muito legal, obrigado pelo convite. Esperamos que ele não fale, que não brinque muito hoje, né? Porque no dia que ele está com a corda é brincadeira. Aliás, ele quer montar uma banca, que é um grande criminalista, né? O Joaquim é um grande criminalista. Quer montar uma banca lá na Grande Cambará, né? Que pega ali as cidades de Londrina, Maringá, Curitiba, que são as cidades, né, satélites em torno. Muito bom. Gente, para descontrair um pouquinho, mas falando sério, chegamos a uma marca de 153.905 mortos no Brasil pelo Covid. Um número absurdamente alto. E mais de 5.235.000 contaminados. Os Estados Unidos bate 220 mil mortos e o Trump diz que foi uma dádiva de Deus ele ter contraído esse Covid para mostrar para as pessoas que não é nada disso que as pessoas estão dizendo, com tranquilidade. Ele se esqueceu de que 220 americanos, né, vidas se perderam, foram quase 5 vietnãs mortos do Vietnã em menos de um ano. É uma brincadeira. Nós teremos aí a eleição americana no próximo dia 3 de novembro, é isso? 3, né? 3 de novembro, antes da nossa, a eleição americana. Vamos começar o programa de hoje. Vamos falar do Robinho aqui? Todo mundo está falando desse assunto, né? E eu também não vou fugir dele, porque é um assunto que interessa muito a Santos, ao santista, não é? E ao santista que torce para o Santos Futebol Clube, ao desportista que queria ver o Robinho novamente correndo pelos campos, mas que isso foi impedido agora, porque alguns patrocinadores colocaram aí a faca na garganta, né, do Santos aí. Olha, ou vocês interrompem esse contrato, nem deem continuidade, ou interrompemos aqui também o patrocínio. Joaquim. Olha, eu não vou me furtar a comentar sobre o caso Robinho, não. Eu chamo a atenção, embora todo mundo sabe que eu sou corintiano, hoje é um dia triste pra gente. Nossa! Mas, na verdade, assim, salvo engano, por exemplo, o processo do Robinho já existia quando ele veio para o Santos, pela última vez. Quando ele jogou pelo Atlético Mineiro, também já existia esta condenação criminal. Até porque quando ele veio para o Brasil, salvo engano meu, ele já estava condenado pela justiça italiana. Em primeira instância? Em primeira instância. Né? Porque ainda faltam 2 instâncias a serem percorridas na Itália. Esse caso, ele me coloca numa situação muito delicada. Porque, veja, se o sujeito não é condenado
em trânsito em julgado, ou seja, ainda cabe recurso, e ele não pode trabalhar, a questão é, se ele for absolvido, o que eu vou fazer com esse lapso temporal que existe entre ele estar condenado e estar absolvido? Primeira questão. Segunda questão, é fato que é um caso gravíssimo. Não é? Então, na verdade, as pessoas não estão preocupadas, na minha modesta opinião, é muito mais uma questão de imagem, de clube, de patrocinadores, do que propriamente a questão em si. As pessoas estão preocupadas porque foram divulgadas as conversas, que são terríveis. O crime é gravíssimo, o crime de estupro é gravíssimo, mas nós já estamos condenando alguém, não é, previamente, com um resultado terrível, sem que eu saiba exatamente o que vai acontecer daqui a 2 anos. E olha que nós temos hoje aqui uma moça atrás das câmeras, portanto estou muito à vontade para falar sobre o assunto, né? Porque veja, como é que eu posso, com todo o rigor que existe, então esse sujeito não pode trabalhar nunca mais. Nunca mais ele vai poder trabalhar. E se ele for absolvido? Como é que ficam as questões? Quem paga esse prejuízo todo? Veja, eu sou um sujeito que defendo intransigentemente direitos e garantias de alguém, seja na manifestação de pensamento, política, etc. O caso do Robinho, ele para mim é uma circunstância muito difícil, porque as pessoas estão julgando sem que ele tenha sido definitivamente condenado. Embora, repito, seja reprovável o crime, seja reprovável a conversa, sejam reprováveis os diálogos. Mas isso ainda não pode ser tido e havido como uma condenação efetiva de tudo que está acontecendo. Pô. Antes de ouvir aqui o secretário Flávio Jordão, deixa eu até pedir desculpas aqui ao meu querido amigo, né, companheiro, e sem ele o programa fica até que manco. Mas é que o Joaquim, quando vem aqui, ele tira a gente do sério, começa com essas coisas. E eu acabei aqui me esquecendo do meu companheiro que me ajuda aqui, que me auxilia tanto aqui, o jornalista Marcos Santana. Marcos, perdoe, viu, Marcos? Boa tarde. Imagina, boa tarde. O Joaquim faz tudo isso. É isso daí. Boa tarde a todos. Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Depois eu comento, então, o caso do Depois você comenta. Primeiro eu vou cumprimentar quem nos acompanha ao vivo, em especial o Solane Ferreira, que mandou uma mensagem aqui, acompanha a gente a partir de Guarujá. Um grande beijo, Solane Ferreira, nos acompanha com sua audiência altamente qualificada. E uma boa tarde especial a você também. Convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, pontodevista.baixada, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Ok, eu vou até... Talvez seja o brilho aqui, que ofuscou aqui, o Armani, que o secretário está vestindo aqui, tem ofuscado aqui a sua presença, viu, Marcos? Secretário, está no Armani aqui que tá brincadeira. Tá cortado, né? Não é? Não é caro, o paletó não é caro, dura é trazer. Dura é trazer. Secretário Flávio Jordão. Ô Flávio, essa questão do Robinho, ela é uma questão séria, né? E a gente fala, e as pessoas acham que a gente está brincando. Não está brincando não, gente. Isso aí tem família no meio, sabe, você envolve um monte de coisa. Não é só o patrocínio, o jogo, o futebol, o dinheiro, não. Você envolve uma série de coisas aí muito sérias, né? Muito graves. Sem dúvida. O problema que eu acho maior nisso aí, que incomoda bastante, é o lixamento moral das pessoas, né? Uma pessoa dessa, como você colocou aqui, tem família, né? Tem outras pessoas aí, tem filhos. Eu acho que a gente tem que ter o rigor da lei. Obviamente, se ele está errado, ele tem que pagar, ele vai ser punido, caso realmente seja condenado em última instância. Mas eu acho que, previamente, fazer esse lixamento moral, eu acho que é muito ruim. E o Joaquim lembrou. Pouco tempo atrás ele veio para o Santos, esse caso já tinha acontecido, ele foi para o Atlético Mineiro, quer dizer, as coisas estão também cada vez mais difíceis nesse sentido, né? Eu acho que essa situação toda, né, da mídia está cada vez mais contundente, né? Então a gente pega aí, foram alguns veículos de comunicação que trouxeram aí detalhes, né, do processo. As gravações, né? As gravações. Pesadas. Colocaram... justamente obviamente para prejudicá-lo, né? Com a intenção aí também de
prejudicá-lo. Uma situação bem difícil, obviamente aqui não estou defendendo ele, porque acho que se ele cometeu esse crime, ele tem que ser punido, é um crime absurdo, é um crime que, assim, com os detalhes que a gente pôde ler ali, é algo realmente totalmente reprovável, mas também acho reprovável o linchamento moral das pessoas, acho que isso também não é bom, por conta de tudo que o cerca, né? Tem que punir, se tiver realmente errado, vai ser preso, vai pagar pelo que fez, mas esse linchamento moral aí acaba machucando muito mais gente do que apenas aquele que cometeu o crime. Eu ontem, eu vendo a TV, a Globo ontem, o Fantástico, e vendo aquelas gravações, o secretário, eu me senti mal. Eu falei, não é possível que tudo isso tenha ocorrido, né? E se ocorreu, é grave demais, né? Quer dizer, a gente não está defendendo aqui, não está fazendo defesa do Robinho e nem crucificando o Robinho, muito pelo contrário, a gente vai esperar o que acontece. Mas eu não sei como é que vazou isso tudo. Esse é que é o grave da coisa. Ficou muito pesado, a opinião pública já vai execrar. Exatamente. Eu também não tive detalhes, não sei se o Joaquim sabe como é que isso veio à tona. É muito difícil. Na verdade, assim, parece que um jornalista teve acesso a essas mídias que foram divulgadas aí pela imprensa. Mas isso não é segredo de justiça? Não tem isso? Aparentemente, parece que isso não macula o resultado. Veja, você discutir se é segredo de justiça ou não é o de menor importância, dada a importância do fato, da repercussão. Né? Então, assim, o que eu vejo, sinceramente, é que essa expressão que o Flávio usa é muito interessante mesmo. As pessoas são linchadas moralmente antes até de que haja uma decisão definitiva da justiça. Então, e se lá na frente for provado, Flávio, o Joaquim, que ele que não é bem isso, e como é que faz? Como é que retorna isso? Pois não, pode entrar. Com todo respeito, meus colegas de bancada aqui, acho que eu vou discordar completamente de tudo que vocês estão falando aí. Fica à vontade. Na verdade, esse episódio do Robinho é um exemplo claro, clássico da cultura do estupro que existe no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, que tenta atribuir a responsabilidade pela violência sexual à vítima, né? Primeiro atribuindo que ela Maria Chuteira, que estava ali a fim de se aproveitar da situação, depois obter uma vantagem financeira, o que ela queria, né? E vamos lembrar que o Robinho já se envolveu num episódio praticamente igual em 2009, numa outra balada, só que em Manchester, e outra vez também ele tentou forçar uma situação com uma mulher, e ele só foi absolvido, o caso só foi arquivado por falta de provas. Robinho chegou a ficar preso. Muitos jornais no Brasil não noticiaram isso, mas ele ficou preso ali e só foi solto mediante fiança. E mais do que isso, nesse caso, esse episódio da Itália, em Milão, a gente não pode esquecer o que aconteceu naquela boate. O que aconteceu naquela boate ali? A moça chegou na balada, ela viu uma personalidade, um jogador famoso, e a gente sabe muito bem que a fama, o poder atrai muito, é muito cativante, muito sedutor, né? Seja o jogador de futebol, chega um artista, ou até mesmo um político, né? Muitos políticos aí, eles acabam tendo um envolvimento amoroso com fãs, né? Por conta dessa sua condição de superioridade, de poder, né? Temos aí vários casos aí de filhos extraconjugais de políticos, Renan Calheiros, Fernando Cardoso, porque mulheres foram seduzidas pelo poder. E nesse caso não foi diferente. A moça ali, ela foi seduzida ali, e está perto de uma celebridade do esporte, que o Robinho estava no auge da carreira ali em Milão. E teve sim essa aproximação dela com o Robinho. Só que aconteceu? Beberam demais e a moça chegou a um certo momento ali, outro parênteses, o Robinho estava com a esposa, levou a esposa para casa, voltou para a balada para pegar a menina, né? Só que aconteceu no meio do caminho aí. Todos beberam até demais e a moça perdeu completamente o estado de consciência dela. Ela estupro. Ela deixou de perceber o que estava acontecendo. O que aconteceu ali? Na chapelaria da boate, 5 homens fizeram sexo com a mulher sem que ela tivesse conhecimento. E o Robinho ainda chega na gravação e fala assim, olha, eu enfiei meu pênis na boca dela e ela estava loucona, ela não sabia o que estava acontecendo. Aí o amigo dele falou, eu vi você colocando o pênis na boca dela. Ah, mas isso não é sexo, veja só. A cultura do machismo é muito forte. É um exemplo clássico aí de que a mulher se tornou um objeto daqueles homens. E aí como é que a justiça, a polícia, a promotoria juntou elementos para a justiça num órgão colegiado na Itália, 3 juízes,
condenarem o Robinho em primeira instância. Não foi o depoimento da mulher apenas, mas sim as interceptações telefônicas e, os grampos. e uma gravação ambiental instalada no carro do Robinho. Então, o Robinho produziu prova contra ele mesmo. Então, eu acho que o mais grave... Eu entendo tudo isso, só que nós teremos aí... Mas o que eu acho mais grave de tudo isso daí é que um caso de uma pessoa física, o Robinho, ele acaba sendo, demonstrando essa cultura do estupro que existe no Brasil, de querer passar o pano. Torcedores fanáticos minimizam, relativizam isso daí. Por quê? Porque querem ver o Robinho fazer gol pelo time dele, né? E esse episódio só teve esse desfecho até agora do cancelamento. A suspensão, não é nem o cancelamento, a suspensão do contrato do Robinho, porque mexeu com a parte mais sensível de uma pessoa e de um clube, né? Que é o quê? É o patrocinador. E o patrocinador só teve essa atitude porque teve muita pressão da sociedade, das mídias sociais e das mulheres. E o Robinho, ainda na sexta-feira à noite, deu uma entrevista patética, que eu considero patética, que ele disse, isso está acontecendo por causa do feminismo. Justamente por causa do feminismo que a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Meu caro Marcos, meu caro Marcos. Agora eu quero que você divirja de mim. Não, eu vou divergir por uma questão absolutamente simples. Quando você iniciou o seu comentário, você colocou este que vos fala, e certamente... O secretário Jordão? Num contexto que não foi aquele que nós nos manifestamos. Em primeiro lugar, eu não fiz apologia em relação ao estupro. Nós estávamos comentando apenas e tão somente em relação à imagem que o sujeito traz, as circunstâncias da condenação e o impedimento do trabalho. A cultura do estupro ela não foi objeto da minha manifestação, até porque eu seria absolutamente insano em televisão, de grande audiência, dizer que eu sou a favor do estupro. Desculpe. Não é isso. Não fui. Não é isso, mas calma, eu ouvi relativizar a questão. Eu não relativizei o estupro, hein? Eu não relativizei o estupro. Até me referi à moça que está aqui atrás das câmeras em homenagem a isso. E eu não relativizei o estupro. Eu disse apenas que, em relação ao trabalho dos sujeitos, nós temos que saber. Ele pode trabalhar? É absolutamente intransponível que ele não trabalhe? Agora, uma outra coisa é nós pegarmos os fatos. Ele merece ser condenado? Desculpe, eu não sei. Você narrou as circunstâncias aí do que você julga ter acontecido? Por que eu falo que você julga? Está no processo pelo qual ele foi condenado. Mas eu não vi. Está nos autos. Eu não vi. Está nos autos. Está na internet. Internet não é processo, desculpe. Não, mas lá é reprodução do processo. Ainda que assim não fosse, meu caro Marcos, eu não fiz apologia do estupro. Eu disse apenas que alguém que ainda não tem uma condenação não poderia, em tese, ser impedido do trabalho por conta de ter um impedimento no processo. Perfeito. Porque se eu estender pela gravidade do crime a todo mundo, eu não tenho políticos trabalhando, eu não tenho artistas trabalhando, eu não tenho pessoas que são responsáveis por desvios de valores. Esse é o ponto. O Joaquim, tem uma diferença muito grande aí, que é o seguinte, o Robinho é uma celebridade, é uma figura pública. Perfeito. Então, a postura que ele tem fora de campo deve sim ser levada em conta com a postura empresarial, porque o futebol é um negócio. Então, a imagem que passa para a sociedade, você pode dizer, olha, o cara estuprou, mas não tem importância, o importante é que ele faça gol. É péssima. Então, o sujeito ali na esquina, ele pode achar que ele pode estuprar a vizinha, porque não vai acontecer nada, porque ele é um bom trabalhador. Então, esse tipo de mensagem nós não podemos admitir, não podemos achar que é uma coisa normal. Eu vou interromper isso daí é tal da... Eu vou interromper os meus dois queridos. É tão complexo, Walter, porque por isso que tem esse debate aqui, que é difícil muitas pessoas perceberem que existe essa cultura do estupro no Brasil. Não, ela existe, e eu só vou interromper para dizer o seguinte, eu entendi perfeitamente o que quis dizer, mas o Joaquim realmente, em momento algum, ele, muito pelo contrário, eu também acho, e o Flávio falou, que a gente, às vezes, leva uma pessoa à execração pública antes do trânsito em julgado. Isso eu tenho medo, dessa coisa eu tenho medo. Nós teremos aí o segundo, em segunda instância agora do Robinho, me parece que agora é em dezembro, é isso, Flávio? Tem essa informação? Parece que é dezembro agora? Parece sim. Vai em segunda instância, isso? E aí sim, tudo isso, se for comprovado, o Robinho deve pagar por isso, não tenha dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que a justiça italiana, ela é séria e vai pedir, segundo já nós ouvimos aí,
para que, se condenado for lá, ele pague aqui no Brasil. E eu não sei de que forma vai ser pago aqui essa dívida. Mas, de qualquer forma, eu vou esperar ainda para o segundo julgamento, porque para transitar em julgado, eu sempre fui garantista, eu já falei isso aqui, né? Eu acho que a gente tem que ter as garantias da lei, da ordem da lei e principalmente nessa coisa de execração pública. Eu tenho muito medo disso. Secretário, vamos mudar aqui de assunto, que esse assunto aqui deu pano para o programa inteiro. Achei que ia ser rápido, rapaz. Me tomaram metade do tempo aqui. Eu tenho um negócio sério para falar aqui hoje com o secretário. Flávio Jordão. Secretário, nesse final de semana agora, no sábado, nós tivemos aí um baile funk lá na Vila Telma, na quadra, com mais de 5 mil pessoas se aglomerando lá. Quer dizer, uma festa absurda, né? E esses bailes funk têm acontecido aí, a revelia, são marcados pelas redes sociais. O senhor ficou sabendo dessa tragédia? Eu falo que é uma tragédia porque isso é terrível, né? Fiquei sabendo hoje também pelas redes sociais, lamentável, absurdo de fato. Uma falha aí tanto da Polícia Militar quanto até da própria Prefeitura, porque tem que estar atenta a tudo isso. Acho que a Guarda Municipal tem que atuar, enfim, a polícia tem a inteligência da polícia aí para saber o que está acontecendo, se vai ter, até isso aí me parece que estava público até nas redes sociais, então isso deveria ter sido visto e minimamente aí ter controlado. A gente tem feito aí algumas liberações, né? Eu tenho conversado bastante com o secretário de governo aí para retomada econômica, muitos eventos, né, estão conversando com a gente, é um setor extremamente prejudicado e a gente tem liberado alguns eventos, tem feito aí flexibilizações importantes, com todo o rigor, obviamente, com toda a estrutura que esses eventos possam ter, com a fiscalização acompanhando, e óbvio que esse evento aí, ele não foi regularizado, ele não tinha nenhuma autorização da Prefeitura para que se fizesse, mas até me parece que a alegação da própria Guarda Municipal é que não houve denúncia nesse caso e por isso que eles não compareceram, mas volto a falar, eu acho que nesse tipo de coisa aí, que é um baile extremamente grandioso, a gente tem que estar atento sempre e coibir, obviamente, mas aí não é Prefeitura que vai conseguir coibir, isso aí é poder de polícia realmente para poder encerrar um evento como aquele, um evento extremamente grandioso, num lugar extremamente complexo, mas vou conversar hoje com o secretário de Segurança, o Delbel, vamos bater um papo com ele para que a gente possa aí tomar todos os cuidados para que isso não volte a acontecer. E está tendo esse tipo de baile nesse formato aí em vários lugares do país. Sim. Isso não é exclusividade de Santos e demonstra até uma certa afronta, né? A polícia, a própria administração, então a gente precisa estar atento e realmente coibir. Ocupar antecipadamente, se souber que vai ter, já ocupa, a polícia já tem condição de ocupar para que o evento não aconteça, e aí isso tem que ser feito, né? Tem que ser feito um monitoramento prévio para que ele não tenha esse tipo de atuação. Bom, eu vou voltar a falar nesse assunto, vou fazer um intervalo que durante agora o período eleitoral, com os programas de televisão, a gente mudou um pouquinho aqui os intervalos, né? Fazemos esse primeiro intervalo agora e voltamos já. Eu volto com esse assunto ainda com o secretário Flávio Jordão, com o Joaquim e também com o Marco Santana. Volto já. Estamos de volta do ponto de vista desta segunda-feira, dia 19. Vocês em casa, meu amigo, minha amiga, não imagina o clima do estúdio. O que o estúdio agora, né, se movimentou aqui em discussão. Não é contra nem prós, mas sobre, né, o assunto Robinho. Eu vou pular, parei aqui, né? Não tem morte ao vivo. Mas que pegou. Isso é bom. Eu continuo com o Flávio Jordão aqui, que é secretário de governo. Flávio, infelizmente, na madrugada deste sábado para domingo, lá no Rio de Janeiro, também num baile funk, na Baixada Fluminense, foi morto a tiros o neto do Neguinho da Beija-Flor. Quer dizer, quando você fala que não é uma exclusividade, e aí fala, mas no Rio de Janeiro, não. É Rio de Janeiro, teve em São Vicente há poucos dias atrás, tem em São Paulo, tem no Guarujá, tem em todo lugar. Quer dizer, isso, a revelia. Eu acho muito difícil realmente, quando você coloca aí, a Guarda Municipal não tem essa força. É mais poder de polícia, né? É poder de polícia, né? Bom, com certeza, né? Não tem como, né? Tem que identificar aí quem são os responsáveis pelo evento, analisar, enfim, se tiver algum estabelecimento comercial por trás disso, se ele tiver um alvará, por exemplo, ter a infração para
para aquele estabelecimento. Então, a guarda acho que pode acompanhar, mas com certeza um baile desse aí não existe a possibilidade da guarda municipal conseguir conter. Até porque você tem 5 mil pessoas lá, como é que você conter isso? Não consegue. E é o que eu falo, acho que ali tem que ser um baile né? E um baile com aglomeração, ou seja, totalmente irregular, sem autorização das partes competentes também. Ou seja, então, realmente é um absurdo, não é momento para isso também. Acho que as pessoas deviam ter um pouco de consciência. Você estava falando aqui dos números da Covid, o Trump aí minimizando. Eu tive Covid, fiquei internado inclusive, tive alguns desdobramentos aí a minha. E, cara, acho que é um testemunho importante, porque realmente as pessoas estão achando que não é nada, né? Tem pessoas que a maioria das pessoas realmente passam ilesas, mas tem outras que têm comprometimentos. Eu tive um comprometimento sério no pulmão, tive que ficar hospitalizado. Tenho amigos aí, tem um amigo que trabalha com a gente, está na CT, hoje está hospitalizado, está há bastante tempo lá na UTI da Santa Casa. Ou seja, existem casos terríveis, então não dá para minimizar. E às vezes as pessoas, mas eu quero ter logo isso. Não dá para saber. Essa doença é extremamente traiçoeira. Ela pega alguém de 30 anos e mata, e uma outra de 100, a pessoa sai praticamente ilesa. Então, ter essa cultura aí de que não é tão grave assim, que nada acontece, e aí você vê uma situação dessa, um baile como esse, com milhares de pessoas, ou seja, imagina a transmissão. Sem máscara, ninguém com máscara. A transmissão que deve ter acontecido naquele local, por exemplo. Então, além de tudo isso, além do descaso, né, da falta de respeito com o próximo, ou seja, ainda tem essa possibilidade de ter transmitido ali Covid para várias pessoas. Eu vou aproveitar essa oportunidade que o Flávio Jordão aqui, eu nem ia colocar, ele já colocou aqui, e é muito bom que isso aconteça, esse testemunho. Ele teve Covid há pouco tempo, eu falei com o Flávio e com outras pessoas, e eu sabia que o Flávio estava passando um momento meio que delicado, né? A coisa apertou um pouco. O meu filho, nesse momento, está em casa, quer dizer, na casa dele, com Covid, né? O Fabinho está com Covid, graças a Deus aí já fazendo aí 10º dia, mais ou menos hoje, mas passou alguns perrengues também de tomar o oxigênio, né? Que a coisa apertou. E eu ia deixar para no final do programa, mas eu perdi um grande querido amigo em São Vicente, nesse final de semana, o doutor Ulisses Morosetti, advogado, meu querido amigo, particular amigo. Há pouco tempo agora tinha perdido aí o engenheiro Irra, que também era meu amigo, particular amigo da Prefeitura de São Vicente. E agora o doutor Ulisses Morosetti, a quem eu quero aqui render as homenagens, que foi uma das pessoas muito queridas da cidade, representando a OAB, sabe, os advogados e a OAB como um todo, muito bem. Era uma pessoa de caráter e uma pessoa boníssima, né? Como pessoa humana, sensacional. Então, fica as minhas homenagens à família, né? Os sentimentos, e a coisa é muito séria, como colocou o Flávio Jordão aqui. Eu me permito estender os seus sentimentos de pesar, não só a família do Ulisses Morosetti, que faleceu acho que no sábado, se não estou enganado, mas também a família de um grande advogado trabalhista na cidade de Santos, que é o doutor Wilson de Oliveira, né? Perfeito. Que faleceu na sexta-feira, ou quinta ou sexta-feira, que também vítima de Covid-19. Então, assim, muito feliz o secretário Flávio quando diz as pessoas relativizam. E esse testemunho é muito importante. Infelizmente, as pessoas estão trazendo uma discussão entre o governador de São Paulo e o presidente da República como se ambos fossem médicos. Para um problema que é de saúde, e as pessoas estão tomando partido sem saber exatamente como e de que forma as coisas acontecem. Então, recentemente, um grande amigo meu ficou internado na UTI, ficou realmente muito doente. Então, quando as coisas chegam perto de você, é que você começa, ou com você, ou com quem está perto, aí você fala, poxa, esse Covid não é só o Bolsonaro e o Dória brigando, né? Está pegando gente mesmo. E aí vem o presidente dos Estados Unidos, a quem o nosso presidente segue de maneira cega, e vem e relativiza mais ainda. Né? Hoje, eu estava ouvindo o rádio de manhã, as principais nações europeias estão determinando lockdown para sexta-feira, estado de emergência. As cidades de Manchester e Liverpool estão em situação delicadíssima do ponto de vista de saúde pública. Então, assim, nós não podemos minimizar o trabalho que a Prefeitura tem que fazer. A
o secretário assume que realmente é um problema, né? É uma falha. Mas é uma falha de quem? Não dá para você saber. Agora não é hora da gente ficar só apontando as falhas, né? É saber que a Polícia Militar, a Prefeitura, o secretário tem que impedir que bailes funk, que é uma praga. Esse troço é uma praga. Né? Essa é a verdade. Isso é uma praga. Tem as relações com o crime organizado, tem tudo, mas é uma praga. E as pessoas ainda não entenderam que essa aglomeração absurda gera, não só para as pessoas que estão lá, essas pessoas passam a ser transmissoras nas suas casas, né, com seus vizinhos, onde trabalha. Então é um negócio multiplicador. Poxa, eu tive a felicidade de fazer um programa aqui de TV, neste mesmo programa, sob o comando do Boturão, acho que alguns dias após os decretos municipais que fecharam praias, etc. E eu aplaudi, como continuo dizendo, que as medidas foram corretas do ponto de vista da Prefeitura, mas que elas não podem cessar. Você não pode refrear, porque é que nem o crime, né? A cada lei nova, o crime se organiza para tentar burlar. A mesma coisa em relação às medidas de saúde pública. Você toma medidas, os caras tentam burlar. Se você tem que ir controlando para impedir que essas coisas aconteçam. Nesse sentido, secretário Flávio Jordão, a Prefeitura de Santos aí, nós estamos agora na verde, né? Fase verde. Fase verde. É uma fase que quase pode tudo, quase, né? Mas não pode tudo. Como é que o senhor está vendo isso? Como é que a Prefeitura, como é que o governo vê esse momento do comércio, a retomada? Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Pode, claro. Emenda. O que não pode? O que não pode? Não, na verdade, Joaquim, a gente ainda tem alguns setores aí que estão ainda impossibilitados de trabalhar, né? Por exemplo, os transportadores escolares, né? Até nós mandamos para a Câmara na semana passada um projeto de lei dando um auxílio. Pegamos algumas categorias aí que estão prejudicadas para que a gente possa também ajudá-los. A gente sabe também da dificuldade que muitos setores estão passando. Agora, Altair, a gente tem feito aí um trabalho de bastante diálogo, bem amplo aí com todos os segmentos. Tenho conversado permanentemente, ouvindo, né, pedindo para que eles também tragam sugestões de novo modelo por exemplo, de eventos, no caso, né? Então, vamos viver agora um novo normal realmente. Então, por exemplo, um buffet infantil. Vai dar para ser como era antigamente? Usar um brinquedo compartilhado entre todas as crianças? Impossível de se usar. As escolas vão voltar como? Dá para voltar elas plenamente? Não, não dá. Tem que fazer de forma escalonada, com número X de pessoas, com todos os protocolos sanitários. Então, cada caso está sendo discutido separadamente. E a gente tem, obviamente, através do Estado, né, quem determina aí o que pode e o que não pode é o Plano São Paulo, e a gente tem escutado, né, tem ouvido e tem flexibilizado quando pode. Hoje o governo do Estado já flexibilizou bastante também, passou os estabelecimentos comerciais a trabalhar 12 horas por dia. Então, hoje tem poucas categorias que não voltaram, mas ainda com muitas limitações, com um número menor, né, de frequência nesses estabelecimentos. Então, a gente tem conversado, tem dialogado bastante, acho que esse é o mais importante, eu acho que é ouvir de fato, e esses eventos aí que foram feitos foram lamentáveis. Eu acho que na importância de se voltar aí à vida quase que normal, como colocou o secretário Flávio, de restaurante. O pessoal precisa trabalhar, não dá para você fechar, né, e não voltar nunca. O ideal seria que todo mundo ficasse em casa quietinho, mas não dá, a vida não dá para ser assim. E eu acho que nós fizemos o possível. Santos fez além daquilo que acho que eu tenho falado bastante que a responsabilidade tem que ser compartilhada. Na verdade, a gente precisa dividir aí a responsabilidade entre o comerciante, entre a população, a própria prefeitura com a sua fiscalização. Acho que esse é o principal, né? A gente libera um bar até mais tarde, tem que ter uma fiscalização mais rigorosa. O dono do bar tem que saber que as pessoas não podem se aglomerar. O munícipe tem que reclamar com o dono do bar se ele sentir que tem terceiros que estão aglomerando, que estão ficando ali no meio, na pista de dança, por exemplo. Acho que a gente tem que se responsabilizar e tomar medidas importantes também quando tem abuso, de fazer fechamento, de voltar atrás, se for o caso. Não é atrás só quando se a fase voltar atrás, mas multar, fechar, embargar estabelecimentos quando tiver abuso. Esse é o trabalho que tem que ser feito. Mas eu acredito que o Santista está dando uma grande resposta. Me parece que está atuando muito bem. A cidade de Santos, como fez diferente do que a gente viu no estado de São Paulo e na nossa região também. Eu acho que teve um ponto falho aí, assim, acho que a praia, de fato, foi um ponto que causou muita preocupação. Né? É difícil, quando houve, né, a liberação,
foi liberado para atividade física, e a gente entende que talvez ali as pessoas não se conscientizaram de que existe ainda uma quarentena, o que está acontecendo na Europa, né? Existe uma tendência muito grande que possa acontecer aqui, né? Essa segunda onda, lockdown, que é possível que aconteça lá, pode ser que amanhã nós precisamos fazer aqui. Então, todo esse trabalho, né, a gente tem experiências, né? A gente conseguiu ser privilegiado de saber como aconteceu lá fora e tomar todas as medidas para que a gente não errasse da mesma forma como eles erraram, até porque eles não sabiam como era. Mas, volto a falar, tem que ter todos esses cuidados realmente. Marcos Santana, eu sei que você está muito para falar aí. Não, eu acho que Santos teve o privilégio de ter um combate eficaz realmente à pandemia. Eu acho que a gente tem que criticar realmente quando o agente público ele erra, mas também tem que reconhecer os acertos. E eu acho que o prefeito Paulo Barbosa, ele realmente tomou à frente a responsabilidade de ter uma ação firme. Uma coisa muito importante que ele ouviu a ciência, ele ouviu os especialistas. Graças a Deus, né? Porque apesar de ter muita pressão aí das pessoas quererem liberar geral, tem gente que fez carreata, querendo, colocou esse falso dilema entre a economia ou a saúde, quando isso não existe, né? Então, o prefeito, até corajosamente, ele tomou a iniciativa de comandar esse processo e restringir quando realmente deveria e flexibilizar ao longo dos meses, sempre ouvindo os especialistas, infectologistas, sanitaristas ciência, né? E assim por diante. Agora, o Joaquim tocou num ponto muito importante, que eu vou assinar embaixo, Joaquim. Que é Graças a Deus. Saiu feliz hoje, hein? Essa politização, essa polarização da discussão em torno da vacina, né? É o tal do viés ideológico, né? E Jair Bolsonaro, hoje de manhã, ele deu uma declaração dizendo que a vacina contra o Covid, a vacina chinesa, não será obrigatória e ponto final. Na verdade, o que ele está fazendo aí é indo contra completamente a ciência, né? Porque uma vacina só é eficaz, não é porque apenas eu ou você tomou uma vacina, como todos nós tomamos a vacina, né? Então, senão ela não tem eficácia nenhuma. Então, na prática, o que ele está querendo é fazer apenas um jogo político aí, porque a vacina está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, que é ligado ao governo do Estado. E ele vê o João Dória não apenas como um adversário político, como um inimigo político. Então, ele quer, para atacar diretamente o João Dória, ele ataca a vacina, ele ataca a ciência. Então, acho que todos nós temos que estar atentos para evitar esse tipo de postura. Bom, eu vou acho que para o intervalo agora, fazer um intervalo. E na volta, o Joaquim fala sobre isso, o Flávio também fala sobre a vacina, sobre essa coisa aí. É obrigatoriedade ou não? Eu não sei. O Dória disse que era obrigatório, o Bolsonaro disse que não vai ser obrigatório. Eu gostaria de ouvir vocês. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já com o ponto de vista desta segunda-feira. De volta no ponto de vista desta segunda-feira, dia 19, boa segunda, boa semana para todo mundo. Começamos ela aqui no programa muito animado, com o secretário de governo Flávio Jordão, com o advogado criminalista Joaquim Fernandes e com o meu querido amigo jornalista Marcos Santana. Rapidamente eu queria saber de vocês aqui, para a gente até falar de pesquisa também, acho importante a gente falar da pesquisa aí. O João Dória disse que seria obrigatório todo mundo tomar vacina. O presidente Bolsonaro disse que ninguém vai ser obrigado a tomar vacina. O que você acha disso? Bom, em primeiro lugar, essa questão me parece superada por uma única razão. Diga. Sexta-feira, acho que foi quinta ou sexta, o Supremo Tribunal Federal, em plenário virtual, referendou a liminar do ministro Alexandre de Moraes, dando aos municípios e ao Estado o poder de continuar gerenciando a questão relativa a Então ele pode. Então ele pode. Então ele pode. Então, assim, o problema é que essa mesma politização, que muito bem falada pelo meu querido e convergente amigo Marcos Santana, de que ficou realmente partidário. É só você ver a internet hoje. As pessoas que são bolsonaristas fanáticas, agora estão lançando mão até de artigo. Todo mundo agora até conhece o Código Civil. Põe lá o artigo 15, que o Código Civil diz que eu não posso ser obrigado a me submeter. Gente, se a vacina não é feita na 25 de março. Sim. Não é porque é chinesa que está na 25 de março. É o Instituto Butantan, é uma grande companhia chinesa. Sinovac. Não estamos falando de coisas aleatórias aí. Alguém chegou lá no quintal da China, pegou um negócio, combinou, essa peça aqui serve. Você tomaria? Vai diminuir. Eu tomaria, claro que tomaria. Tá bom. Flávio Jordão, o que você acha dessa polêmica toda aí? Você que teve o Covid agora, né?
Você não teve Covid, não. Né, Joaquim? Graças a Deus. E é legal, não teve, não queira pegar também, não. Ah, vou entrar nessa de rebanho. Não vai no rebanho, não, que às vezes você fica, viu? O rebanho passa e você fica. Não é verdade, não é assim, não. O Flávio já teve, o nosso diretor também já teve, mas está indo a vacina. Você tomaria vacina? Tomaria fácil. Eu sou do lado da ciência. Eu também sou. Não ficaria fora disso, eu tomaria, como tomo todas as outras que são apresentadas. É importante, acho que é muito importante, né? A gente tá em busca disso para começar a ter aí uma possibilidade de saída dessa condição, para viver, né? Estamos vivendo agora um novo normal, que é difícil, e a vacina é colocada por todos como a condição para que a gente possa voltar a ter uma vida normal. Essa coisa da obrigatoriedade que o Joaquim colocou, já ficou claro aí, né? Municípios e estados vão decidir, né? Com certeza, nessa condição, o estado vai decidir, se o governador João Dória tem colocado isso permanentemente, da obrigatoriedade, vai ser obrigado. E eu, no meu entendimento, por estar do lado da ciência, acho que a vacina é fundamental. Fundamental também. Eu acrescentaria só uma coisa que eu estava esquecendo quando o Flávio falou sobre as responsabilidades, né, do comerciante, do cidadão. No auge da crise do Covid-19, um grande jornal londrino colocou o seguinte: até aquele momento, a população inglesa poderia responsabilizar o governante. A partir daquele momento? Porque o primeiro-ministro relativizou, etc. Só que o mesmo jornal fala, e depois? Vai caber a nós a responsabilidade da manutenção de algumas obrigações, que eles acabaram não fazendo, né? Porque a gente fala que nós somos aqui terceiro mundo, mas os caras lá relativizaram, acharam que estava tudo dominado, e agora estão pagando um preço caríssimo, não é? E o Boris quase morreu, hein? O Boris quase morreu. Exatamente. Só que a diferença do Boris e do Trump foi que o Boris foi se tratar num hospital público. E o Trump não. O Trump teve todo aquele aparato que a gente já sabe de um presidente americano. Ô, Marcos Santana, eu queria ouvir de vocês. Você toma vacina chinesa, russa, o que vier ou não? Com certeza. Toma. Com Também certeza, toma. sim. Eu torço, acho que a grande torcida é que essa vacina ela sirva para imunizar durante muitos anos. Não que nem a da gripe, por exemplo, que de ano em ano as pessoas precisam tomar a vacina para poder manter a imunização. Mas como disseram aí já alguns, né? Eu estou só reproduzindo aqui o que eu ouço de algumas pessoas especialistas no caso. É que esse vírus é mais ou menos como o da gripe, o que nós tomamos todo ano, e ele é mutante. Pode ser que nós tenhamos que tomar essa vacina o resto da vida, porque o vírus também seja mutante. Esse é o problema. Mas, de qualquer forma, vindo a vacina aí, se for todo ano também, não há problema nenhum tomar, não, né? E, graças a Deus, o Brasil dá escola para o mundo inteiro. O nosso calendário de vacinação brasileiro, dos municípios, dos estados, do Brasil como um todo, é invejável. Nenhum país do mundo tem nada parecido com o da gente. Viu o debate na semana? Assisti todo. Passada? Viu o tempo inteiro, às 3 horas de debate. Santa Cecília teve esse privilégio aí e mais uma vez, né, de ter todos os candidatos aqui e teve a competência, não é, junto com o Irineu e todo o departamento de jornalismo da Santa Cecília, de fazer um debate com 16 candidatos, Flávio. É muita coisa, né? Eu acho que esse foi um ponto mais complicado, né? Porque muita gente para falar, muita gente para perguntar. Mas eu acho que foi um debate importante, né? As pessoas estão precisando aí, né, saber quem são realmente os candidatos, quem tem condição de governar a cidade pelos próximos 4 anos. E é fundamental ouvir, existe uma expectativa muito grande em cima dos debates, né? Todo mundo estava aguardando. Nós teremos aí 4 debates até o final, até a eleição, até o dia 15. Né? A Santa Cecília ainda promove mais um, mas vai ser num formato, pelo que eu estou sabendo, um pouco diferente. Vai ser dividido em 2 dias, de 8 candidatos cada um, até para poder otimizar e ser talvez aí um debate mais produtivo, mais assertivo também. Mas com certeza é fundamental para que as pessoas possam realmente tirar suas dúvidas, saber aí, tirar suas conclusões de quem é o mais preparado para governar Santos. Depois do debate, nós tivemos uma pesquisa importante, né, Marcos? Exatamente. Na sexta-feira, o Jornal da Hora publicou a pesquisa feita pela PPC. O Jornal da Hora tem tradição nisso também, né? Sim, de e pesquisa, a PPC, né? Que é conduzida pelo cientista político, doutor em ciência política pela USP, Jairo Marques,
é a primeira pesquisa que foi feita após o início do horário eleitoral gratuito. Que o Walter, você vai lembrar todas as outras foram antes do horário. Na semana retrasada, publiquei uma matéria no Jornal da Hora dizendo que essa eleição vai mostrar exatamente qual que é o peso real do horário eleitoral gratuito e da internet, para ver o que vai ser mais decisivo. Então, essa pesquisa mostra justamente isso daí, quais são os reflexos do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, na cabeça do eleitor. Você tem o número aí? Tem os números aqui. Podemos lá? Então, veja só, Rogério Santos, do PSDB, tem 30%, Banha, do MDB, 11%, Vicente Cassione, do PROS, 10,2%, Ivan Sartori, do PSD, 8,8%, João Vilela, do Novo, 2,5%, Delegado Romano, Democrata Cristão, 1,7%, Douglas Martins, do PT, 1,6%, Baiaro Umbuzeiro, PTB, 1,3%, Taná Correia, do Solidariedade, 1,2%, Guilherme Prado, que é do PSOL, 0,5%, Márcio Aurélio Soares, do PDT, 0,4%, Tiago Andrade, do PCdoB, 0,4%, Moisés Fernandes, do PV, 0,3%, Carlos Paz, do Avante, 0,2%, Marcelo Coelho, do PRTB, 0,2%, e Luiz Xavier, ninguém citou, não foi citado. O número de votos brancos, nulos ou nenhum, 11%. O número de eleitores indecisos, 18,8%. Número de indecisos, para mim, é um dado muito importante ainda, porque as pessoas não escolheram um candidato. É um número que você gostaria de analisar, Joaquim? Eu acho até pouco. Pouco? Pelo que a gente ouve pela rua aí, eu acho pouco, 18%. É que Santos é uma cidade politizada, não dá para a gente colocar Santos como outras cidades da região. Santos é diferente, o eleitor santista é diferenciado. Ele é exigente demais, escolhe. Sem dúvida. Escolhe rápido. Eu acho que esta pesquisa em relação às outras, salvo engano, as outras todas divulgadas eram estimuladas, né? É espontânea. Essa é estimulada. Essa é estimulada. Tem espontânea e tem estimulada. Então, mas a espontânea, até o prefeito Paulo Alexandre Barbosa aparece, né? Quando você faz o comparativo, veja, você tem o prefeito da cidade com 74% ou 79%, não me recordo o percentual. Com esse índice de aprovação, parece claro e clássico que ele vai transferir votos ao seu indicado. Por mais que ele tenha sido um secretário de governo, um sujeito mais administrador do que político, é evidente que a transferência de votos é muito clara. Quando você examina os programas de TV do Rogério Santos, você vê que, evidentemente, a figura do prefeito ela está ligada, exatamente para a pessoa entender, olha, eu não sou eu que sou candidato, mas quem é fulano de tal. Esse fulano de tal merece o seu voto. Então, isso mostrou que o prefeito, na cidade de Santos, ele tem uma grande responsabilidade eleitoral e um grande capital político. Né? Porque você, numa eleição delicadíssima como essa, você conseguir fazer o seu candidato, nas primeiras pesquisas, chegar a 30%, sair das primeiras de 2%, saltar para 30%, mostra que a liderança do prefeito, Paulo Alexandre, é uma liderança respeitável. É que ele tem também de aprovação, aí nós tivemos 79%, é isso, Marcos? 79% para o prefeito. 79% para o prefeito Paulo Alexandre, que realmente é um absurdo de aprovação, né? Muito grande. Agora, o secretário Flávio Jordão, essa eleição é diferente das outras que a gente já participou, né? É uma eleição completamente diferente. Como é que você vê isso? É difícil, né? Uma eleição sem o corpo a corpo, né? Sem o contato direto com o eleitor. As políticas e as últimas campanhas tradicionais tiveram essa possibilidade de ter o contato direto e nessa, infelizmente, não dá. Mas, mesmo assim, algumas reuniões presenciais estão acontecendo, né? De forma mais tímida, né? Porque as pessoas acabam não indo também. Você chama para uma reunião, vai ter um número muito mais reduzido, né? Vão poucas pessoas para uma reunião como essa. Mas as reuniões virtuais também cresceram muito, que não acontecia e que também facilita a vida das pessoas. Às vezes você tem que sair da tua casa, ir para um encontro em algum lugar. Você fazer isso da tua casa é muito mais fácil, mais tranquilo para você também participar. Então, teve aí o ônus, o bônus. Eu ainda acho que a política
ela exige que a pessoa olhe no olho, que aperte a mão. Eu acho que isso é fundamental, né? Não dá para ser de forma virtual, mas nesses tempos de pandemia, essa eleição no meio de uma pandemia tem que ser desse jeito. E acho que essa eleição vai ser ou pela continuidade com o Rogério ou pela descontinuidade com os outros 15 candidatos, né? Eu não vejo um outro candidato que está alinhado à situação, né? Ou seja, tem um vereador que é de situação do governo, mas tem tido uma proposta, um vereador hoje que faz uma proposta de um outro tipo de política, e a população está avaliando se o prefeito Paulo Alexandre fez um bom trabalho e o Rogério representa essa continuidade, a da continuidade daquilo que foi feito, e eu acredito que a escolha está por aí, e o Rogério, até por conta dessa aprovação que o prefeito tem, isso é claro, não é uma pesquisa que fala isso, não foi essa que falou que é da aprovação, mas são todas as outras, sempre nesse patamar de mais de 70% de aprovação. É natural que ele também consiga transferir muito voto para o Rogério. Gente, dá tempo para mais nada. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Altair. Um abraço a todos aqui. Obrigado, Joaquim. Um grande abraço. Sempre um prazer estar aqui. Meu querido Marcos, um abraço. Até amanhã. Até amanhã, se quiser. Obrigado a vocês. Até amanhã, gente. Estouramos o horário hoje.